Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora só concursos e afins, um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Mas vamos resolver algumas questões. Como sempre, nós não resolvemos toda a prova. A questão aqui não é uma competição, não é uma corrida da quantidade, da maior quantidade de questões a serem resolvidas. O nome já diz, é análise de provas. Eu já coloquei lá no site uma orientação de como fazer recurso, tá? A orientação passo a passo, como é que você inicia, o que é que você traz para o texto do seu recurso, enfim, porque se eu não puder auxiliar os alunos, a todos os alunos, para que estes façam recurso, já tem uma orientação lá bem bacana. Vejam só, esta prova é a prova do TJ Goiás, a parte do apoio administrativo e judiciário. Foi essa prova que você fez? Foi com esse texto? Não, foi outro, né? Eu vou pegar o pessoal para analista para ver como é que foi. Não foi, não? Tem certeza? É porque eu só peguei essa prova, então não sei se foram iguais a de português. Leitura. A gente tem muito tempo a perder? Não. Sheila, beijo, Sheila, se você estiver me ouvindo ou me vendo também, não sei. Beijo para você. Sheila fez a prova no domingo. A prova do concurso que aconteceu no domingo, e ela chegou aqui e falou assim: Rose, olha, eu fiz a prova, gostei muito de como me saí na prova de português e fiz o que você orientou para nós fazermos. Eu analisei qual é o assunto, qual era o tema, quais eram as ilustrações e identifiquei se o texto apresentava ou não a tese. Mas o legal não foi ela ter feito isso, não. O legal foi ela ter dito, eu sublinhei o que estava lá apresentado e a primeira questão tinha sido sublinhada por mim. Porque a primeira questão tratava do tema. Aí ela leu o enunciado, bateu o olho ali na alternativa e falou assim, vixe, isso dá certo mesmo. E dá certo. Você já vai preparado para algumas questões, tá? Nós vamos selecionar algumas questões aqui. Vocês têm esse material na plataforma de análise de provas. Eu vou deixar uns minutinhos para que vocês consigam fazer, o pessoal de casa e o pessoal daqui também. Vocês vão fazer 5 questões apenas. Vão ler o texto, lógico, procurando isso aqui. Nosso simuladinho na aula de discursiva, eu falei que nós iríamos ter 2 simuladinhos hoje. O segundo simulado é da prova do TJ Goiás de 2014. É uma prova super fresquinha, tá? As questões que eu quero que vocês façam. 3, 5, 9. Não consegui fazer todas as questões pela manhã, não, por causa da questão polêmica. 10 minutinhos para vocês tentarem fazer essas 4 questões. Tem uma questão que é polêmica, um pouquinho mais tempo fazendo essa questão especial. Ela me chamou ali quando eu saí e falou assim: olha, Rose, olha o que você falou para nós ontem. Lembram que eu falei do travessão e da vírgula? Aqui, ó. Que, inclusive, ele não deu. Quando você está digitando, para ele ficar com travessão, você tem que colocar o traço, um espaço, uma letra e dar um enter. Para ele ficar assim. Como ele colocou uma vírgula, veja que eles não fizeram uma análise da formatação, aí ficou menorzinho só por causa desse equívoco na digitação. Que fica assim, né? Que deveria ficar, enfim, né? Mas é uma questão mais estética. Qual é o assunto? Vou ler. Vou ler para o pessoal de casa também tomar corpo da situação.
Advogado do diabo, Márcio Cotrim. A expressão vem da Igreja Católica. Sempre que é iniciado um processo de canonização, ou seja, de avaliar a santificação de uma pessoa, a Igreja nomeia oficialmente alguém que procura descobrir-lhe os defeitos. Em latim, esse cidadão é o advocatus diaboli, advogado do diabo, e terá como oponente aquele que é a favor da canonização, o chamado advocatus dei, advogado de Deus. Instalado o processo, que passa por várias etapas e pode levar anos, até séculos para ser concluído, trava-se discussão minuciosa e circunstanciada. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Do outro, aquele que traz a público as informações de que ele não era tão santinho como parecia. Qual é a palavra que mais se repete? Advogado do diabo. Qual é o assunto? Qual é o tema? Palavras que estão no entorno desse elemento central. Ou seja, a ideia de origem. A origem da expressão advogado do diabo. Não é isso? Sobre isso que trata o texto? Esse texto, vocês saem da leitura dizendo, pô, foi bom saber, bacaninha, ou saem da leitura discordando ou concordando? Foi bom saber. Se você sai da leitura de um texto dizendo foi bom saber, esse texto não tem tese. É o que leva à constatação de que o texto é um texto expositivo e não argumentativo. Qual é a ilustração com a qual ele trabalha? Ele descreve o processo de canonização. Beleza, fiz a leitura, uma leitura fiz no sentido de um candidato, né? Fez a leitura, conseguiu fazer aqui essa identificação, vai para a primeira questão. A primeira questão, vocês marcaram qual? Letra A, letra C. Gente, ó, toda questão de interpretação é uma questão de reescrita. O que está na alternativa tem que estar no texto. Lá no texto, quais são as palavras importantes? Origem e expressão advogado do diabo. Mas as pessoas elas ficam meio que na dúvida por causa dessa estrutura metalinguisticamente. Olha, eu vou falar para vocês acerca de um conteúdo que não está explícito no edital, mas pode ser sim cobrado porque está relacionado ao conteúdo de semântica, de comunicação, que é o conteúdo funções da linguagem. Com essa breve apresentação aqui, vocês já vão ter ferramentas suficientes para responderem às questões possíveis lá da banca, tá? Para eu me comunicar, eu preciso falar algo. Concordam comigo? Eu preciso, portanto, para o processo de comunicação, preciso aqui de um emissor. Mas casamentos, às vezes, terminam em divórcio por quê? Porque só a gente fala. O outro não ouve, o outro não se comunica. Para haver comunicação, é necessário que haja um receptor. Mas, às vezes, antes do divórcio, você tem aquele momento do silêncio, né? Os dois ficam em silêncio absoluto dentro de casa. Ou você fala A e ele escuta Z. Enfim, se estes dois não apresentarem uma mensagem, a comunicação vai acontecer? Eu só estou pensando, mas eu não coloco isso no papel. Eu não apresento isso de forma concreta. A mensagem é esta formatação. Só que vejam, às vezes você escreve coisa com nada. Para que a mensagem apresente comunicação, é necessário que você também apresente um assunto na mensagem. Eu tenho emissor, mensagem, receptor, assunto, mas o código não é o mesmo. Pessoal teoria da informação, não. Tecnologia da informação. Pô, se você for conversar com um cara de tecnologia da informação de TI, é bem complicado, porque você sabe o que é linguagem Java, HTML, não sei quezinho, não sei que criptografado, tá te xingando.
É por isso que a assistência técnica consegue enrolar tanto, né? Fala meia dúzia de palavras que você não sabe o que significa e vai te meter a faca. Eu tenho aqui o código. Se você não conhece o código, vai ter comunicação? Tem lá a maior boa vontade, o emissor, o receptor com a maior boa vontade, passando uma mensagem, tem um assunto, mas você não conhece o código, não vale nada. E aí você encontra um outro elemento também, que é o canal. Por exemplo, eu transmito a aula para o pessoal de casa usando a internet. Eu tenho dois acessos para a internet, um pela GVT e outro pela net. Se os dois falharem, o pessoal vai ter a minha mensagem? Não, vou ter a maior boa vontade, mas o pessoal não vai conseguir. E pouco tempo, tem 2 semanas que eu fiquei sem internet, sem as duas. O pessoal de casa só recebeu a aula na manhã do dia seguinte. Então, se o canal não estiver bem, você também não se comunica. Para nós identificarmos o conteúdo, funções da linguagem, é necessário que nós percebamos qual é o elemento que está sendo colocado no foco da informação, no foco da comunicação. Se eu apresento muito um eu vou encontrar uma função chamada de emotiva. Tem marcas. Se eu apresento eu, o meu é sempre primeira pessoa, ok? Nem todo poema é de primeira pessoa, concordam? A maioria é primeira pessoa, mas todo poema é de primeira pessoa? Não. Às vezes você tem poemas que não tratam da primeira pessoa, tratam da ideia de sentimento. O poema, ele é um tipo de comunicação que coloca, que trabalha a mensagem, a estrutura. É a palavra no lugar certo, é a identificação de um ritmo, explora muito figuras de linguagem. Esta comunicação, esta função da linguagem é chamada de função poética. Não está somente na poesia, não, tá? Pode estar em um texto em prosa, pode estar em um quadro. Propagandas exploram bastante a mensagem, porque elas trabalham com uma referência extremamente conotativa, que é o sentido figurado. Hoje pela manhã falaram para mim, Rose, eu fico na dúvida entre conotação e denotação. Conotação é o sentido figurado e denotação, sentido dicionarizado, sem figura de linguagem. Se por um acaso eu quiser, no entanto, colocar como pauta o assunto, eu vou poder me comprometer apresentando a primeira pessoa? Não. Eu vou poder trabalhar muito, florir bastante o meu texto? Não. Então, eu tenho que apresentar uma comunicação denotativa a esta figura de linguagem. Um exemplo, para essa função da linguagem, perdão. As matérias jornalísticas. As matérias, elas precisam ser o quê? Precisam ser imparciais, denotativas, para realçar o assunto. Quando o assunto estiver na pauta, eu vou ter uma função chamada de referencial, identificada também como conativa. Tem muita gente que confunde conativa com conotativa, tá? Conativa é a função de linguagem que coloca o assunto como o eixo e ela também é chamada de referencial. Quando eu ponho no foco o código, eu tenho o que chamamos de metalinguística. Opa! Vejam que lá na questão eles indicaram metalinguisticamente. Por meio do código palavra, ele explicou o quê? Uma outra palavra. Ele explicou uma expressão, um termo, uma palavra utilizando palavras. Portanto, a função ela é metalinguística. Logo, metalinguisticamente, o texto trabalha com a origem da expressão advogado do diabo. Quando o meu canal, por exemplo, de vez em quando a câmera está fora de foco, aí a gente, quando faz o diagnóstico no dia anterior, a gente faz uns testes. Nós criamos o link para poder ajustarmos a câmera. Aquele vídeo captado, o vídeo captado nesse momento,
Ele está informando algo? Não, ele só está testando o canal. Esse teste, quando a comunicação, quando o texto é somente para esse teste, eu tenho uma função chamada de fática, tá? Se por um acaso o meu receptor esteja sendo colocado no auge do meu processo de comunicação, eu tenho uma função chamada de apelativa. Rose, o que é uma função apelativa? Compre batom. Seu filho merece batom. Olha como eu estou me referindo. É do seu tempo, né? Manhã, compre batom. Era com o seu tio? Nesse momento você tem muito a segunda pessoa sendo colocada no foco, né? Invista mais no seu bem-estar. Aquelas propagandas de margarina são terríveis. Porque na propaganda de margarina, a família é sempre uma família feliz. Com a mesa bem posta. E pela manhã, todo mundo lindo e todo mundo só come margarina. Não, você pega a torrada na propaganda, você tem a torrada e a colher de margarina na torrada. Então, assim, ele está. Nos comerciais, você tem duas funções muito exploradas: a função apelativa e a poética. Porque sempre com muita figuração. Lembram daqueles menininhos da Parmalat? Lembram? Ali, vestidinho. Eles não estavam sendo comparados a bichinhos, eles eram os bichinhos. E aí, tomou? Ali é uma figuração incrível, gente. Então, o texto, ele é trabalhado. Trabalhado para poder te tocar, ok? Então, você tem aqui as funções. Em um texto não há uma exclusividade de função. Você tem funções dentro de um texto. No comercial, acabei de indicar, o comercial ele é linguagem, função poética e função apelativa. Em uma música, você tem muito da função, a música de Pablo. Na sofrência, gente, na sofrência. Eu até hoje não consegui aprender a dançar rocha. Mas qualquer dia desse eu vou fazer um curso intensivo com o Claires. Uma aluna me ensinou, ela disse, você faz um W. Até eu estou procurando onde é que está o W. Na sofrência, a música de Paulo, você tem muito da primeira pessoa. Muito, mas tem muito também de figuração. Tem muito de figuração. Então, em uma composição, você pode ter esse mix, tá? Pode ir? Diga, amor. A finalidade principal é essa. Não. Qual é? Não. Não é o que você considera. Qual é a finalidade do texto? Não. Se fosse para explicar o processo de canonização, o assunto não seria advogado do diabo. Qual é a finalidade de um texto? Apresentar tema. Tá, vamos para a questão técnica. Vamos para a questão técnica. Você escreve sobre. Deixa eu ver. Violência urbana. Ela escreveu sobre violência urbana, apresenta alguns dados acerca de violência urbana e começa a explicar as razões que levam à violência urbana. Uma dessas razões é o fato de que a população não recebe investimento suficiente em educação. Um povo que não tem uma educação de qualidade, não tem esclarecimento, não tem ferramentas para crescimento, né, social, cultural, esse povo inevitavelmente vai se tornar um povo mais violento. Qual é a finalidade do texto? Apresentar a educação? A finalidade do texto é apresentar a violência. E por que a violência é tão intensa na sociedade? Precisaria, porque você precisa identificar
A pergunta de Felipe é, para esse tipo de pergunta, eu não precisaria ler o texto? Precisaria. Para identificar tecnicamente qual é a palavra que mais se repete. Não é canonização. Aí ele coloca a canonização como, olha, a terminologia advogado-diabo, ela só nasceu por causa do processo de canonização, em que os canonizados precisavam ter comprovadamente os seus milagres apresentados para a igreja. Mas assim como foi criado o termo advogado do diabo, criou-se também o termo advogado de Deus. Mas ele foca no advogado de Deus? Ele foca no advogado do diabo. Mas para explicar a origem, ele tem que explicar o processo de canonização. Aí você diz assim, coloca na balança. O que está pesando mais no texto? Advogado do diabo e não canonização. Como assim? É o que a gente encontrou aqui? O assunto advogado do diabo, o tema, a origem do termo advogado do diabo. Mas, Felipe, eu consigo te explicar por que não é a letra A. Sim. 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 É o que você está identificando como mais importante. O que te chamou mais atenção? O caso aqui de Andréa. Rose, me chamou mais atenção, mas eu consigo explicar porque não é a letra A, tá? Fora isso. Rose, eu acho que o mais relevante no texto é a canonização. Para você, no nosso olhar, quando vocês leram o texto, vocês acharam tão mais interessante reconhecer o processo de canonização que realçaram isso. É o que acontece muito em produção de texto. Às vezes nós lemos uma proposta e verificamos algo que está em paralelo ao eixo temático, escrevendo sobre isso. Por exemplo, a proposta que eu apresentei na aula de discursiva, o poder da leitura para o crescimento individual e social de um país. Aí você pensa, poxa, no Brasil não tem esse investimento no processo de leitura, então vou escrever sobre a leitura no Brasil e o analfabetismo. Você está no tema? Não, você realçou uma parte afetiva, é técnico, tá? A questão objetiva, para uma questão objetiva, você tem que se considerar, o leitor morreu, ficou o texto. E no texto, técnico também, qual é a palavra que mais se repete? A finalidade do texto tem que estar na palavra que mais se repete, a partir dela que você vai desenvolver. Perguntar qual é a finalidade é a mesma coisa de perguntar qual é o eixo temático. Qual é o eixo temático? A finalidade está no eixo temático, entendeu? Aí você tem aqui, demonstrar a seriedade da Igreja Católica no processo de canonização. Vocês têm a palavra, você sabe que existe seriedade, mas você tem a palavra seriedade? Sim. Sim. O assunto você vai visualizar direta ou indiretamente. Quando ele apresenta isso aqui, instalado o processo, trava-se uma discussão minuciosa e circunstanciada de um lado e do outro lado. De um lado você tem quem? A busca da prova indiscutível, advogado de Deus. E do outro lado você tem aquele que traz quem? Então está aqui. Não está explícito. Mas é porque aparece direto ou indiretamente. Eu repito bastante isso quando eu vou fazer interpretação de texto. O assunto é aquele termo que mais aparece direta ou indiretamente falando. Mas ele está presente do início ao final. Ok? Indo para a letra A, demonstrar a intenção do texto é demonstrar seriedade
A gente sabe que é sério o processo, mas o texto não está explicitando nem a ideia, não tem nenhuma palavra que nos remeta a. Eu posso dizer que demonstra a complexidade, mas também não é a finalidade principal. Um texto ele não tem somente um tema, ele tem subtemas. O subtema nesse texto é canonização. Mas o tema central, ou seja, a finalidade principal é explorar a origem da terminologia advogado do diabo. E o processo de canonização só vai servir como suporte em ilustração. Belezinha? Pode ir? Ou peraí? Vou olhar as outras também, vou analisar as outras. Informar o leitor sobre a operacionalização jurídica do processo de canonização. Como tem advogado, processo, tal, aí coloca o jurídico. Justificar a utilização do vocábulo diabo em tema que envolve pessoas santificadas pela igreja. Convencer o leitor, se fosse para convencer, seria um texto argumentativo. Então, a gente nem considera. Mesmo assim, vou terminar de ler. Convencer o leitor de que os santos canonizados são pessoas realmente dignas de devoção. É eliminado lá no convencer logo. Segunda questão. A terceira questão, perdão. Eu selecionei a terceira questão por causa desse infere-se. O que é inferir? É você retirar do texto que não está explícito, mas consegue perceber claramente. Por exemplo, eu falei para vocês que a palavra seriedade não estava no texto, nem direta nem indiretamente falando. Se houvesse algum termo, mesmo que não fosse o termo seriedade, se houvesse algum termo que remetesse à ideia de seriedade, aí eu poderia dizer que há uma possibilidade de inferência. Mas como não há, eu não posso inferir. Inferir, por conseguinte, é identificar no texto elementos possíveis e não elementos desejáveis, tá? Vocês marcaram qual? Todo mundo marcou A? Marcaram qual mais? B de bola? Alguém marcou outra? C de casa? Ainda tem aí como possibilidade a D e a E. Ninguém quer? Vamos lá. De baixo para cima, porque a letra A é o gabarito oficial. Mas como eu falei pela manhã, a gente pode se opor ao gabarito oficial tranquilamente, tá? Vamos de baixo para cima para identificarmos. Todo advogado de Deus opera para que as qualidades da pessoa a ser canonizada apareçam e que seus defeitos sejam omitidos. Em algum momento do texto, eu tenho uma palavra qualquer que lembre a ideia de omissão? Não. Eles se esforçam para que as qualidades da pessoa a ser canonizada apareçam. Mas eles não indicam em nenhum momento que esse advogado de Deus vai esconder os defeitos, ok? D. Toda pessoa canonizada supera um processo penal que lhe é simuladamente imposto. Por que não é? Porque é um processo penal. Talvez se retirasse isso aqui, né? Então, um processo que ele é simuladamente imposto, bacana. Mas o penal já define erro aí. Todo candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem sua possibilidade de canonização. Muita gente coloca essa aí. Porque não se atenta que não é o candidato. Não é o candidato que vai apresentar, é o advogado de Deus ou, no caso do que está sendo o contrário, né, o advogado do diabo, que apresenta provas. Não é o próprio candidato. Então, não pode ser a letra C. Letra B. Todo advogado do diabo trabalha em área de interesse contrária da igreja. Contrária, não. Ele trabalha na área relacionada à igreja. Ele vai ser contrário às provas relacionadas à canonização. Mas não é porque ele não tem a fé em Deus, né? Agora, contrárias à da igreja é do inferno.
Pois é, a Clarice está indicando que a gente pensa, o interesse da igreja é de canonizar. Não. Amiga, o interesse da igreja é de reconhecer se aquele indivíduo pode ou não ser canonizado. Ela não tem interesse sempre que se canonize, ela quer comprovar isso pode ou não. E é isso que nós temos lá, não é? Ele vai julgar se é procedente ou não aquela canonização. Aí você tem a letra A, gabarito, letra A. Toda pessoa canonizada deve ter comprovadamente realizado milagres em sua vida terrena. Alguém comprova por ela. Deve ter comprovadamente realizado. Ela não precisa comprovar. Eu falei assim para o pessoal, gente, essa vida terrena é uma coisa que a gente pode deixar em stand-by. Porque se ele está falando sobre vida terrena, é porque existe uma vida celestial, né? No texto você não tem isso claramente, mas é na vida terrena antes de morrer. Aí eu digo, deixa o stand-by e analisa os outros. Se os outros não podem, só pode ser essa, tá? Indiscutível. Sim, exatamente. Esse fragmento já traduz, de um lado, a busca indiscutível. Depois foi a quinta, não foi? Só foi até a quinta? A nona. A quinta, e aí? Adjunto. Mas é porque ele não está marcando aqui. Repara, ele não diz se é adjunto nominal ou se é adverbial. E aqui ele não diz que se é complemento nominal ou se é complemento verbal. Ok? Essa aí vocês marcaram qual? C de casa. Essa é a questão polêmica. Essa é a questão polêmica. Não concordo com essa questão, não, gente. Eu entraria com recurso fácil, fácil. Vou analisar no texto. Gente, o verbo trazer aqui, vou analisar o a público e o as informações. Que classificação eu tenho para o verbo trazer? Aí, nesse sentido de mostrar, de apresentar, de exibir, quem traz uma coisa a alguém. Pela manhã eu analisei assim também. Primeiro olhar foi esse. Aí, quando eu vi o gabarito oficial, eu falei assim: não, deve ter algum equívoco, né, nessa questão. E aí, nós levamos um tempo discutindo, até que uma aluna trouxe à tona uma observação. Quem traz uma coisa a alguém. Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Concordam comigo? Concordam comigo? Filipinho, concorda comigo? Quem traz uma coisa a alguém? Aí você diz, ele trouxe as informações ao público. Concordam comigo? Concordam comigo? Pois é, mas não é assim que a gente tem que ler essa estrutura. Eu li equivocadamente também. Já eliminei de cara. Ah, não pode ser, não pode ser. Só que quando ele diz traz a público, eu ainda falei para vocês que uma aluna trouxe à tona. Trazer a público nesse sentido é fazer o quê? Trazer à tona. E trazer à tona, esse à tona é o quê? É um local, é um espaço. Concordam comigo? É a pessoa que vai receber o à tona? Não, é o espaço em que será exposto, em que será apresentado, em que será mostrado. Olha que sacanagem, gente. Porque nosso primeiro olhar não é assim. Então, esse a público é um adjunto adverbial de local.
Belezinha? Deu para entender? Deu para entender? Deu para engolir. Eu falei para o pessoal. Mas depois que eu falei que a gente chegou ao processo de trazer à tona, a gente não conseguiu voltar atrás. Porque aqui trazer a público é a mesma coisa de trazer à tona. E à tona não é uma coisa, não é uma pessoa que recebeu a informação, é o espaço em que essa informação foi apresentada. Foi horrível errar também. Foi horrível. Vamos lá. Aí você tem as informações como objeto direto. Só que não foi esse o meu problema com a questão. O meu problema com a questão, a gente já encontrou um gabarito. Ele quer saber qual é que está se comportando como um adjunto. Ele não apresentou se é adjunto adnominal ou se é adjunto adverbial. Por que nós fizemos logo a leitura como adjunto adnominal? Porque a gente trabalhou muito o adjunto adnominal ao longo do curso, tá? E aí você encontra aqui o ele não era tão santinho. Ele não era tão. Vou colocar santinho só para caber. Ele não era santinho. Que tipo de predicado é esse? Nominal, né? Independente de ter o tão ou não aqui, isso aqui é um predicado nominal. Todo predicado nominal tem o quê? Um verbo de ligação e um estado, uma característica que a gente chama de predicativo. Aí, na questão, ele diz qual é a estrutura que está se comportando como um adjunto e não como um complemento ou sujeito. Isso aqui é complemento? A gente já viu o que é. É um predicativo. Isso aqui é um complemento? Não tem, nem podia estar aí. Podia estar aí? Essa estrutura poderia estar aí? Não. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Ele não está apontando para o predicativo do sujeito no enunciado da questão. Era para ele ter selecionado o ele, a banca ter selecionado o ele, ou para a banca ter selecionado, indicado que não está se comportando nem como complemento, não, nem como predicativo. Eu acho que houve um equívoco ali na organização do enunciado. Ele estava pensando no predicativo do sujeito, suprimiu o predicativo. Porque não tem lógica disso estar aqui. A primeira foi mais polêmica do que eu imaginei que seria. Mas, enfim, vou libertar vocês por hoje. Semana que vem tem mais.